Bom dia, pessoal. Meu nome é Mariana e eu sou engenheira de software na VTEX, estou no time de Observability. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre observabilidade moderna. Aqui um pouco da agenda da gente para vocês. Inicialmente a gente vai falar sobre uma visão geral de observabilidade e introduzir alguns conceitos básicos. Depois a gente vai ter o case da Samsung com o Rafael. E por último, o case de observabilidade da VTEX. Então, o que é a observabilidade, né? Basicamente, é a capacidade de observar um sistema e entender seu estado interno. Então, além disso, o sistema precisa também ser observável, né? E para ser observável, ele precisa expor informações úteis sobre ele mesmo para que a gente consiga interpretar, analisar e extrair alguns insights valiosos. Um exemplo que a gente pode dar aqui é o de um carro, um sistema, considerar o carro como um sistema. Então, o carro tem temperatura e velocidade, por exemplo, e essas são informações importantes para a gente entender o funcionamento interno desse carro. Mas, além disso, a gente precisa também saber como coletar essas informações do carro, precisa também saber para onde mandar esses dados, como armazenar esses dados, decidir se esses dados são úteis ou não para esse sistema. E tudo isso é o papel da observabilidade. E agora, trazendo para um contexto de engenharia, de software, a gente tem os 3 pilares da observabilidade, que é um conceito já estabelecido na comunidade de software e, basicamente, são os tipos de dados, o tipo de informação que a gente tem que exportar de um sistema para poder ter uma observabilidade dele. Então, a gente tem aqui esses 3 pilares, que são os logs, as métricas, os traces. E, basicamente, as métricas, elas são medições, né, ao longo do tempo de um serviço, como o Chile e a Clara já comentaram antes. E elas vão nos dar informações sobre o estado daquele serviço, daquela aplicação. Enquanto que os logs, de forma resumida assim, eles são linhas de texto que vão nos dar detalhes sobre o estado daquele sistema. Então, ele meio que vai complementar o que a métrica está nos dizendo. A métrica vai nos dar uma medição e o log vai nos dar o detalhe sobre aquela medição, sobre o que está acontecendo internamente. E os traces, eles são rastros das operações que os serviços estão fazendo internamente. Com os traces também é possível a gente ver como os serviços estão se relacionando, as operações entre serviços, observar, por exemplo, o trajeto de uma requisição entre aqueles serviços. Então, dado esse contexto, essa visão bem geral sobre o que é observabilidade, para a gente ficar na mesma página, agora eu vou chamar o Rafael para apresentar o case de observabilidade da Samsung. Obrigado, Mari. Bom dia, tudo bem, pessoal? Bom, sou o Rafael, líder de arquitetura e monitoramento na Samsung, tá? Samsung SDS. Eu vou contar um pouco da história, tá? De como que a gente saiu do zero e chega em 14 dias, talvez um pouco mais, né? Menos de 20 dias para poder entregar algo de monitoramento para a primeira Black Friday monitorada da Samsung. Bom, os principais desafios, tá, pessoal, para poder sair do zero, né? Como que a gente conseguiu, dado curto espaço de tempo, chegar lá, né? Então, eu acho que tem algo relacionado à barreira cultural, né? Gente, como que eu faço para vender mais, né? De uma forma mais estável possível, né? Como que as pessoas conseguem ter acesso a esse tipo de informação no sentido, será que observabilidade, será que monitoramento é algo que vale o investimento, né? Não sei aqui das empresas, do pessoal que já atua com alguma espécie de observabilidade ou de monitoria, né? O quão difícil foi para você conseguir avançar com esse tema, né? Dado que ele não traz um retorno direto. Tá? Mas é importante para disponibilidade e acompanhamento de todo o seu serviço que você tem ali por trás. Tá? Bom, o segundo passo é ter pessoas que entendam a importância de observabilidade, né? Então, a gente vai avançando com práticas de
de ensino, né, com capacitação do time para poder que as pessoas comprem a briga com a gente, né? Tá até grifado ali, porque em algumas situações é comprar a briga mesmo. Pô, gente, isso daqui é importante, você precisa fazer isso daqui funcionar da maneira correta, de como precisa, né? Como que a gente, no contexto de arquitetura de software, a gente pode se beneficiar disso, tá? Então, além de ser um benefício, né, ter pessoas que agreguem nesse papel para a gente. Bom, então, dado que a gente não tem o core, o acesso ao core do negócio, né, a gente tem da VTEX isso, a VTEX tem a sua própria observability, né? Como que a gente, do lado de fora, consegue monitorar esses serviços, né? Como que a gente consegue saber se os nossos parceiros eles estão performando, se as aplicações não estão caindo, se as integrações elas se mantêm em algum padrão, né? Então, a escolha da stack ela é bem importante, tá? Time e capacitação, tá? Dado que você já conseguiu avançar algumas barreiras ali de contratação, né, de persuasão para que o time entenda que aquilo é importante, né? Como que a gente capacita o time, tá? Então, eventos como esse, né, eventos nos parceiros também são importantes para que a gente consiga trazer essa capacitação para o time, tá? Bom, e praticamente aprender rápido com os erros, né? Porque a gente erra muito tentando acertar algo que a gente não sabe muito bem ainda como funciona. A gente estava saindo do zero. Quais são meus dados? O que chega? Qual o meu volume de throughput, latência? A gente não sabe, estava olhando pela primeira vez, né? Então, como que a gente alcança esse objetivo, né? E eu acho que o desafio é aprender rápido com os erros ali, corrigir o rápido o suficiente também para ir continuar avançando. Bom, algumas das etapas de implementação foram definição da POC, né? Então a gente precisa saber exatamente o que a gente queria provar, quando a gente queria provar, né? Então, depois a contratação da stack, instrumentação, metrificação e alarmes, e até então a chegada do evento, tá? Falando um pouquinho da definição da POC, o que a gente tinha como objetivo principal, né? Monitorar as páginas de produtos e jornada de compra, tá? Era algo que a gente tinha como objetivo principal de, olha, gente, a gente precisa saber o que está acontecendo, é algo que não pode travar, é algo que, se tiver alguma coisa, a gente tem que saber antes do que o nosso cliente. Então, secundários ali, olha, eu quero saber se toda a esteira de pedidos ela continua avançando, como os meus parceiros externos estão reagindo também ao volume de pedido, né? Como os canais externos podem incidir também dentro do contexto de pedidos nossos, se não tem nada travando ali naquele momento que era o tão esperado, né, da Black Friday. Bom, alguns pontos sobre o que a gente considerou na contratação da stack, né? Então, as ferramentas de mercado, aproveitar esse momento para poder fazer o network, falar assim, ô amiguinho, como que você está fazendo aí do seu lado, qual ferramenta que você usa, né? É on-premise, sua estrutura é cloud, né? Como você tem suporte de alguma ferramenta, tem alguma empresa que faz isso para você? Então, assim, nesse momento a gente conseguiu, com base nessas perguntas, né, conseguiu definir o que era o adequado para a gente, né? Então, olha, eu vou ter que ter um time para se preocupar com infraestrutura, né, para poder prover toda essa stack, né, para manutenção dela. Posso ir para algo no sentido de cloud, que é algo que uma direção que a gente tomou, que é estratégica, justamente para deixar o time focado em observabilidade, em monitoria, tá? E não em gestão de recursos de máquina para poder fazer esse serviço funcionar. Olhando para a instrumentação, né, a gente avançou, definiu, né, a POC, a gente respondeu as perguntas que a gente tinha ali sobre as dúvidas, né, de como que a gente conseguia escolher a melhor stack, a mais adequada para monitorar uma plataforma, né, que a gente não tivesse acesso ao core, né, e
Beleza, contratamos a stack. O que a gente faz agora, né? Por onde que a gente começa? Qual o tipo de informação que a gente vai entregar, né? A gente precisa ser mais assertivo no começo ou mais informativo, né? Entender essa dinâmica da informação, como ela chega para a gente e coparticipar essa informação para o restante dos times e tomar essa decisão em conjunto, né? Tudo bem, agora a gente já tem os serviços instrumentados, né? Como que a gente mede? Qual que é a frequência? O que seria adequado, né? São todas perguntas que, durante o processo, né, se elas não tiverem bem claras, a gente não consegue levar a observability, né, monitoramento, com uma ação efetiva, né, de proatividade e quando algum problema é encontrado, tá? Como que a gente classifica um incidente também? Será que é um incidente? É uma instabilidade momentânea? Eu preciso desativar um parceiro? Né? Então, são perguntas ali que a gente foi respondendo nessa jornada, né? Até então a chegada da Black Friday, que a gente teve como objetivo monitorar a criação de pedidos e a descida de pedidos para o RP. Esse era o nosso principal foco ali. E teve um fato curioso que dentro de uma das madrugadas ali, um parceiro nosso, um serviço, uma região onde que ele utiliza ali para poder, que tem a infra dele e isso faz com que os nossos pedidos cheguem no RP, né? Ele teve um outage ali durante umas 4 horas, durante o período de Black Friday, né? Então, o time se movimentou para que nosso parceiro conseguisse restabelecer os serviços, né? Mas através da stack de monitoria a gente conseguiu garantir que todo o reprocessamento de pedidos ali, ele avançasse sem ter um ônus, né? Então, esses pedidos, eles tentaram ser integres, né? Dentro do nosso RP, nosso serviço estava indisponível, pronto, temos um problema. Como que a gente vai fazer para poder reprocessar? Tinha toda uma operação logística já preparada para aquele dia, né? Muitas pessoas ali esperando, né? Então, com poucos passos a gente conseguiu ter acesso a tudo que foi perdido, teoricamente, né? Porque todos esses logs estavam dentro da stack, né? E o pessoal conseguiu reprocessar em algumas horas, assim, sem o ônus que avançasse na esteira logística. Bom, alguns objetivos secundários, né? Então, como que as nossas páginas estavam performando, né? E os nossos parceiros externos também ali, como que eles reagiam àquele fluxo, àquela demanda de informação que as nossas páginas elas consomem. Um pouco da nossa arquitetura, né? Então, quando a gente tem um canal principal, canal de parceiros, marketplaces, né? E como que a gente fez, né? Tem também aqui a camada do middleware, né? Levando a informação para outros parceiros, RP, serviços Samsung. Então, como que a gente fez dentro da VTEX para poder trazer monitoria para o nosso dia a dia, tá? Então, praticamente a gente tem um Pixel App fazendo monitoramento da camada de front, né? Então, todos os canais que a gente provê customização de front-end tem um Pixel App que ele funciona como um coletor, né? Então, ele pega as informações e sempre avança para a Elastic, né? Que é a nossa ferramenta de observability. Temos alguns canais de alertas ali, e-mail, Telegram, Slack, né? Cai para um time fazer essa primeira análise, né? E isso daí acaba gerando alguma tarefa, no sentido de, olha, é um incidente, precisamos atuar, não precisamos, temos que acionar o time da VTEX, né? Então, esse fluxo, né, dos coletores, tanto o Pixel App para customizações de front, quanto para o Service App também, que a gente intercepta as comunicações de notificação da VTEX para saber como que está a movimentação de estoque, movimentação de preço, né, ativação de catálogo. Eles funcionaram ali dentro da VTEX, junto com o VTEX I/O como coletor nosso, tá? E os agents aqui instrumentados da própria Elastic dentro do nossa camada de middleware. Bom, alguns resultados, tá? Primeiro, plataformas monitoradas, a gente saiu do zero, então tinha VTEX Service, Workflow de pedidos e Hub de integração. Integrações monitoradas, né? Então praticamente todos os serviços que a gente tem customizado,
Então, desde integração, Samsung Care, troca Smart, serviço de instalação e o Rewards Program. Canais externos monitorados, tá? Tem o Samsung, a loja Samsung no aplicativo Android, Store Plus, members, parcerias, estudantes e canais marketplace. E operacionais, né? Então, dado que desde da Black Friday a gente tem essa operação em andamento, né? A gente tem 2 indicadores praticamente, tá? Funcionando abaixo de 1 hora, que é o time to first response. Então, dado que algum incidente acontece, né, algum problema em produção acontece, 40 minutos a gente consegue entender o que está acontecendo e classificar e direcionar para algum time atuar. É isso. Obrigado, pessoal. Bom, eu queria agradecer a Rafael por trazer o case da Samsung e essa contribuição para a apresentação. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a observabilidade dentro da VTEX. E como é que ela consegue maximizar a disponibilidade das lojas, né? Como é que ela consegue maximizar o tempo que as lojas passam de pé e funcionando. Então, inicialmente, a gente vai falar um pouquinho sobre a arquitetura. Como eu falei lá no início, os dados importantes que a gente deve exportar das aplicações, que são os 3 pilares, os logs, traces e as métricas, eles vão sair das aplicações através de algumas ferramentas. E aí a gente tem bibliotecas de código interna desenvolvidas pela VTEX, que acho que o Chile e a Clara falaram muito bem do que são essas bibliotecas, elas são usadas para isso também. E também usamos algumas ferramentas já estabelecidas pela comunidade, como é o caso do FluentBit e do Prometheus. Depois que os dados saem dessas ferramentas, das aplicações, eles vão para os coletores OpenTelemetry, que vão repassar esse dado para a plataforma mais adequada para aquele sinal de telemetria, que é como a gente chama os logs, os traces e as métricas, que é essa última etapa. Opa. E aí eu queria destacar que a gente, na nossa arquitetura, está usando um protocolo mais relevante assim, da comunidade hoje, que é o OpenTelemetry. E nessa arquitetura eu queria destacar que os coletores OpenTelemetry, né? Qual a grande vantagem de usar esses coletores? A gente pode citar 2 aqui, que você consegue receber dados de múltiplas fontes, né, como eu mostrei aqui, e também enviar para múltiplas plataformas. Beleza, isso aí acho que outras ferramentas também conseguem fazer, só que com o OpenTelemetry a gente consegue fazer isso sem mudar drasticamente as configurações. Então, o coletor para o log, para a métrica e para a trace, eles vão ser bem parecidos, mudando algumas poucas configurações. E com essa arquitetura, a gente trouxe aqui alguns números para mostrar o que é que a gente consegue ingerir por dia com essa arquitetura interna da VTEX. Primeiro, 4 terabytes de logs por dia, 150 milhões, a gente tem 150 milhões de séries ativas, que são as métricas, e 2,15 bilhões de eventos ingeridos por dia. E acabei esquecendo de falar sobre a arquitetura, mas quem tiver interesse de entender mais como é que funciona isso internamente, com mais detalhes, recentemente o manager do nosso time ele fez uma apresentação na KubeCon, que é a maior conferência de Kubernetes do mundo. E quem tiver interesse, o vídeo está disponível no YouTube, lá no canal da CNCF, mas a gente pode trocar links depois da apresentação também. E agora eu queria passar a palavra para Rodrigo, para ele falar um pouquinho sobre a resiliência da nossa plataforma, da nossa arquitetura. Obrigado, Mariana. Então, antes da gente tentar falar mais sobre a inovação e com resiliência, a gente vai tentar conectar a observabilidade e como que ela gera valor para os nossos clientes, os clientes VTEX. E é importante salientar que toda vez que ocorre inovação, ocorrem mudanças. As boas a gente comemora e as falhas a gente resolve e tem que aprender com elas. Só que é importante salientar que toda vez que a gente gera problemas, a paz de espírito do nosso cliente é afetada e a gente quer evitar isso ao máximo. Então, inovar é importante, mas sempre levar em consideração a resiliência. Aqui, nós podemos observar o que é o incidente, que é quando os problemas acontecem. Então, temos o ciclo de vida de um incidente. Aqui vocês podem observar as diferentes etapas dentro da engenharia, desde que quando
o problema acontece até a sua resolução. Na imagem, vocês conseguem observar algumas métricas que começam com o MTT, que é basicamente o tempo médio para alguma coisa. E a que mais importa para os nossos clientes, os clientes VTEX, é o MTTR, que é o tempo médio de recuperação. Fazendo uma analogia com o e-commerce. O site está disponível, porém o usuário não consegue fazer a busca. Então isso é uma indisponibilidade. Outro problema muito clássico, não consigo adicionar um item no meu carrinho. Isso é um outro problema. E quanto mais tempo esse problema persiste, pior é a experiência do usuário. Considerando isso, nós temos que cada vez mais reduzir o tempo de recuperação desses problemas, porque queremos continuar inovando, mas sabemos que problemas acontecem. E como vocês podem observar, deixa eu só voltar, a observabilidade ela está contida em quase todos os passos do ciclo de vida de um incidente. Logo, ela é peça fundamental, mas é importante salientar que a observabilidade em si, ela não resolve o problema. A gente fornece ferramentas para que as pessoas com conhecimento específico consigam resolver de forma mais rápida possível a reduzir o impacto na experiência do nosso usuário. E aqui nós vamos sumarizar os principais pontos de uma observabilidade moderna, os pontos que nós precisamos atentar para gerar valor para os nossos clientes. Primeiro, nós já comentamos a inovação com resiliência, onde nós devemos continuar inovando com agilidade, porém, lembrando sempre da paz de espírito do nosso cliente, que toda vez que nós degradamos produção, nosso cliente fica infeliz e, consequentemente, um resultado ruim para o negócio. E, obviamente, como a gente quer sempre estar em constante melhoria, nós temos que constantemente estar observando tudo o que está acontecendo no nosso processo. E essas diferentes perspectivas que a gente consegue entender com o funcionamento dos nossos processos internos, a gente acaba gerando inovações e atingindo resultados que antes eram impossíveis. Mas é importante salientar esse ponto 3, porque assim como a nossa operação tem um custo, a observabilidade também vai ter um custo financeiro. E isso deve estar fortemente alinhado com as perspectivas do negócio, porque sem a perspectiva do negócio, digamos que a observabilidade fique muito cara, ela acaba impactando o negócio negativamente. Então, a observabilidade é importante para gerar valor e reduzir o tempo de quando os problemas acontecem, porém, não pode ser tão custosa ao ponto de estar fora do budget do negócio. E por último, o que nós estamos fazendo aqui hoje, a questão da comunidade. Compartilhar sucessos, falhas, aprendizado, isso é muito importante para a constante evolução da comunidade e do ecossistema como um todo. Para finalizar, eu gostaria de deixar com vocês a frase do pai da administração moderna, Peter Drucker, onde você não consegue melhorar o que você não mede. É bem clássico quando a gente começa a pensar, por exemplo, no exemplo de um carro de Fórmula 1. Os carros estão sempre, cada vez mais, tendo mais velocidade. Porém, os engenheiros que não estão dentro do carro estão a toda hora sabendo velocidade, temperatura, pressão, de tudo que está acontecendo com o carro. O mesmo acontece na aviação, na medicina e no nosso e-commerce também. Do mais, é isso. Gostaria de agradecer a presença de todos e nós vamos estar disponíveis aqui ao lado caso vocês queiram tirar dúvidas.